Tudo aquilo que o Senhor deseja fazer para você é através de uma vida de fé. Por isso que a maneira de nós vivermos é uma vida que é baseada em fé. O meu justo viverá pela... Vocês estão aí? Pela fé. Então, irmãos, nós precisamos, se há alguma coisa que vale a pena nós nos aplicarmos para entender e para viver, é esse negócio de fé. Né? E, como eu falo, é uma das coisas mais mal compreendidas no ambiente cristão e no ambiente secular também, é o que é fé. Fé se tornou um sinônimo de algo banal, algo que é completamente estranho. Né? Muita gente confunde fé com esperança. Ah, não, filho, se você tiver fé, que a nova era fala muito isso, né? Se você tiver fé que esse papel aqui vai virar um pedaço de pão, isso vai acontecer. Não, não é esse tipo de fé que você tem que andar. Mas fé é nada mais, nada menos do que você acreditar. Amém? Todo mundo tem uma medida de fé, não é verdade? Quem já andou de avião aí? Precisa de uma medida de fé. Não no avião, mas para pensar. Você tem que ter fé que o cara que está conduzindo o avião sabe pilotar. Eu assisti um filme que o cara estava fugindo da polícia, entrou num avião com o outro, aqueles teco-teco, né? E aí o cara decola aquele trem meio de qualquer jeito, e o cara vira pro que está pilotando e fala: há quanto tempo você pilota? Ele fala: que horas que nós decolamos? Já estava lá em cima, não podia nem matar o cara, né? Precisava pousar depois. Mas todos nós temos uma medida de fé. Agora, a fé que nós precisamos ter, meus irmãos, é a fé em Deus. Sabe, a fé que aquilo que Deus fala, Ele vai ser fiel e justo para cumprir. Você sabe, parece tão simples essa lógica, mas o primeiro pecado do homem, as pessoas acham que foi desobediência, né? Porque Deus disse a Adão que não comesse do fruto de determinada árvore, e ele desobedeceu, ele e Eva desobedeceram. Mas você sabe, o primeiro pecado, ele foi incredulidade. Porque a serpente, quando vai ter com Eva, pergunta para Eva: é verdade que vocês não podem comer de fruto nenhum? E Eva fala: não, nós podemos comer de todos os frutos, menos dessa árvore aqui, porque o dia que nós comermos, nós vamos morrer. E a serpente disse a Eva: é certo que não morrereis. Então o primeiro pecado foi incredulidade. Ela não acreditou naquilo que Deus havia falado. Por isso a antítese do pecado inicial, a forma como Deus corrigir, é justamente fazendo o oposto. Você acreditando naquilo que Deus prometeu para a sua vida. Amém? Quantos creem que são salvos? É a promessa de Deus para nós. Você sabe, eu estava meditando nisso. Eu sou crente, né, frequentador pelo menos de igreja, né, desde que me entendo por gente. E era até feio você falar que tinha certeza que era salvo. Parecia meio arrogante, né? Você falar assim: não, eu sou salvo. Pô, mas que isso? Quem que você pensa que é para dizer isso? Mas veja, nós dizemos porque Deus disse. Sabe, você está honrando a Deus, porque não depende de você. Se você acha que depende de você, é claro que é arrogância você falar que você tem certeza que é salvo, porque você está dizendo que você não tem erro. Mas veja, nós sabemos que não depende de nós. Salvação é pela fé e não por obras. Quem conhece esse texto lá em Efésios? E o que fala depois? Para que ninguém se glorie. Você sabe, todo mundo que vive baseado em obras, eu estava conversando isso ontem no carro, com a minha sogra, com a minha esposa. Todo mundo que vive por obras é alguém orgulhoso, porque ele acha que ele dá conta de cumprir as coisas, dá conta de cumprir o padrão de Deus. Sabe, nós não vivemos por obras. Se há alguma obra na nossa vida, são as obras da fé. A única obra que Deus peça que nós façamos é ter fé. Agora, essa é a fé para a salvação, irmãos. Eu conheço todo mundo aqui, acho que isso é assunto resolvido na vida dos irmãos. Amém? Todo mundo tem fé para a salvação aqui? Ou alguém acha que que o que Jesus fez não foi suficiente para pagar o seu pecado? Agora, veja,
não para por aí, irmãos. A salvação, ela é uma porta de entrada, ela é o início de uma caminhada, é a preparação, é o vestibular para você entrar num projeto que Deus quer fazer na sua vida. Então, da mesma forma que você foi salvo, a Bíblia fala que você que recebeu o Espírito, agora ande no Espírito. Há um projeto de Deus para você. E adivinha só como é que você vai viver essa vida? Da mesma forma que você ganhou a salvação, através de fé. Você precisa acreditar em Deus, porque Deus, Ele não terminou a obra, Ele apenas começou. Quando você foi salvo, agora que você é salvo, agora que você é parte da família, existe uma outra parte. Você descobrir a vida que Deus preparou para você. Nós estávamos falando domingo passado sobre isso. Sabe, não fica preocupado de eu repetir as coisas, sabe, irmãos? Porque são coisas que precisam entrar no nosso coração. Eu sei que se eu falar de algumas verdades bíblicas para vocês aqui, todo mundo já compreendeu na mente. Quer um exemplo? Todo mundo concorda que Jesus falou que obras maiores nós faríamos? Sim? Está na palavra, né? Agora, isso já entrou na minha mente, mas ainda não conseguiu achar espaço no coração. Porque eu entendo que o dia que eu realmente entrar no meu coração, eu vou viver coisas maiores. Amém? Então veja, não tem problema da gente repetir as coisas, né? Aliás, a Bíblia diz que a palavra é alimento. E você sabe, você come muitas vezes o mesmo alimento, né? Aliás, a maioria dos brasileiros, se pudesse, só comia arroz e feijão todos os dias, né? Arroz, feijão e carne para alguns, né? Eu postei uma foto dia desses de um café da manhã, né? A gente fez ovos mexidos. O cara falou: olha, isso aqui eu só como no almoço. Você está tomando no café da manhã ovo? Eu falei: é. Mas veja, é alimento, sabe? Nós não temos que parar com isso de eu quero cada dia uma coisa nova. Não dá, porque a Bíblia já foi escrita, né? Não tem páginas novas, mas a revelação sempre é diferente. Então, irmãos, eu esqueci o que eu estava falando. Quem me ajuda? Esqueci completamente. Falando a respeito da salvação. Deus está começando um projeto na sua vida. E sabe, é de suma importância agora você buscar entender qual é o projeto. Né? Nós falamos domingo anterior, agora eu lembrei do que eu queria falar, que não existe pai no mundo natural, que aliás, quem é pai ou mãe aqui? Não existe pai que, ao saber, né, da gestação de um filho, não faça projetos para esse filho, não tenha sonhos para esse filho, né? Eu contei até de uma reportagem que eu vi de uma família que morava na rua lá no Brasil e mesmo uma pessoa que vive totalmente sem perspectiva, ela tem sonhos para os seus filhos. Deixa eu dizer uma coisa: Deus tem sonhos para nós. Como eu falei na criação, a Bíblia fala que o Senhor criou todas as coisas e no final de cada dia Ele ia falando, e Deus viu que tudo aquilo e que era bom, e fez outras coisas, viu que era bom. Mas quando Deus criou o homem, a Bíblia fala que Deus olhou e falou: é muito bom. Sabe, nós somos criados para viver uma vida de excelência, uma vida muito boa. Mas qual que é o problema? Nós vivemos muito tempo na escravidão, irmãos. Nós vivemos muito tempo debaixo da escravidão do mundo, e talvez tempo suficiente para que a sua mente fosse bloqueada, para que os seus sonhos fossem colocados dentro de uma caixa e você vivesse agora no curso desse mundo, como o apóstolo Paulo fala. Mas deixa eu dizer, a Bíblia diz que a nossa mente precisa ser renovada todos os dias. Nós temos que expor a nossa mente a um processo de renovação, de transformação. Sabe, e esse processo muitas vezes dói, irmãos. Dói porque nós estamos trabalhando com valores que foram colocados na sua infância. Coisas que você aprendeu desde pequenininho, né? Menino que comporta mal, papai do céu não gosta. Quem ouviu isso? Aí você faz as contas, né? Você fala: bem, essa semana foi bad. Essa semana eu briguei no trânsito, briguei com a minha esposa, fiquei nervoso. Então
então papai do céu não gosta de mim. Você está entendendo como que esses valores, eles influenciam tudo aquilo que você vive, tudo aquilo que você desfruta de Deus? Por isso a única forma de você se libertar, e a Bíblia chama isso de fortalezas na nossa mente, de sofismas. A única forma de você se libertar é você permitir que o Evangelho entre na sua mente e venha transformar, venha renovar esses valores. A Bíblia fala: transformai as vossas mentes para que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais do que isso, se você olhar um pouquinho antes desse versículo, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai as vossas mentes. Você sabe, conformar, existe aquele sentido no português de conformismo. Mas se você olhar o termo que foi escrito no original na Bíblia, esse conformar é mais parecido com forma mesmo. Você sabe, nós somos formatados, nós somos colocados dentro de uma forma, né? Quem já teve oportunidade de servir alguma força militar sabe que eles, primeira coisa é enquadrar o cara dentro de um padrão. É o mesmo corte de cabelo, é o mesmo uniforme, o mesmo calçado, é tudo igual. Você sabe, o mundo colocou você dentro de uma forma, e agora nós temos que passar por um processo de desformação, mais ou menos isso, amém? Agora, você, vamos supor que é essa massinha, né, que foi colocada na forma. Se você é uma massinha muito dura, o Papai do Céu vai ter que quebrar bastante você, para poder trabalhar de novo. Se você for mais maleável, vai ser mais fácil trabalhar com você, depende de você, a transformação que Deus quer fazer. Mas tudo passa por uma transformação, irmãos. Você sabe aquele povo que a Bíblia relata lá no livro de Êxodo, que saiu do deserto, aquilo tudo aponta para a nossa vida. Aquele povo antes era escravo no Egito, assim como nós éramos escravos no mundo. E o objetivo de Deus era levar eles para um lugar de desfrute, para uma Canaã. Veja, Canaã não é céu, irmãos. Canaã não é céu, Canaã é aqui. Mas entre o lugar onde eles eram escravos e onde Deus queria colocar eles, havia um deserto no meio. E esse tempo de deserto, se você puder estudar a geografia bíblica, era uma viagem a pé que talvez eles fariam em um ano. Mas eles ficaram 40 anos lá, porque a mente deles não permitiu que eles entrassem em Canaã. Sabe, a mente deles não foi capaz de exercer transformação, e Deus queria trabalhar com eles na mente deles. Então, vou dar um exemplo para você, como que Deus trabalhava a mente desses ex-escravos ali no deserto. Deus queria ensinar para aquele povo que Deus era provedor deles. Então, o que Deus fazia todos os dias de manhã? O que Ele mandava do céu? Maná. Que dia que Ele mandava o maná, irmãos? Todos os dias. Então, Deus queria ensinar o que para eles? Que todos os dias tinha provisão. Eles aprenderam essa lição? Não sei, porque sabe por quê que a Bíblia fala? Que tinha cara que queria juntar o maná. Tinha cara que tentava juntar um monte ali, porque ele não sabia se amanhã Deus ia honrar ele. Mas isso não é atitude de filho, isso é atitude de escravo. Você está me entendendo, irmãos? Vocês conseguem perceber Deus trabalhando na sua mente, através da provisão? E aí Deus, para ensinar pacientemente, faz o quê? Tudo aquilo que o cara juntava, ele não conseguia comer no dia seguinte, porque Deus queria ensinar, era tempo de treinamento. Então, a transformação da sua mente é uma pré-condição para que você desfrute daquilo que Deus quer fazer. Você sabe, todos nós temos uma medida de capacidade, uma medida de instrução, né? Provavelmente você estudou, e você sabe, a sua capacidade, a sua mente pode te levar a muitos lugares. Eu conheço pessoas que não são crentes, não têm o favor de Deus e conseguiram muita coisa. São empresários bem-sucedidos do ponto de vista humano, porque veja, sem Deus ninguém é bem-sucedido. Mas pessoas que conseguiram uma medida no mundo daquilo onde a mente delas deixou que elas fossem.
Só que a maneira que Deus quer trabalhar com você, Deus não quer levar aonde você dá conta. Deus quer te levar muito além. Por isso você precisa sair do controle e confiar em Deus. Permitir que Deus te leve aonde Ele quer que você leve, sabe? E aí é um negócio muito sério. Você fechar os olhos, apertar os cintos e falar: Deus, me leva. Depende de fé. Amém? Então, como que Deus faz isso, irmãos? Primeiro, Deus nos dá uma imagem. Deus trabalha com imagem em nossas vidas. Eu apelidei a imagem para nós entendêssemos aqui uma terminologia, eu chamei isso de sonho. Deus tem um sonho para cada um de nós. Eu já falei aqui, se você acredita na teoria criacionista e não darwinista, que o homem foi fruto de um acaso, você tem que entender que o mesmo Deus que criou tudo com um propósito, fez o homem com um propósito também. Agora, Deus não fez o homem para um propósito fisiológico. Deus não te fez para acordar todo dia, ir trabalhar, comer e voltar a dormir. Sabe, existe um outro propósito para você. E a Bíblia, ela é recheada de indícios daquilo que Deus quer que nós façamos. No mínimo, de uma forma muito simples, eu vou dizer para você aqui: se Deus te fez imagem e semelhança, e mais do que isso, a Bíblia fala que depois de Cristo Jesus nós nos tornamos filhos. Deus quer que você expresse a Ele, Deus quer que você exerça governo por Ele, Deus quer que você viva uma vida da mesma forma como Ele. Por isso Ele colocou o Espírito Santo dentro de você, para que você possa viver a mesma vida que Deus vive. Então há um sonho de Deus, e veja, há um sonho que é geral, mas há um sonho específico, sabe? Você precisa entender aquilo que Deus quer fazer com você. Nós somos uma geração que perdeu a capacidade de sonhar. Eu não sei mais ou menos em que etapa da minha vida eu parei de sonhar, mas eu lembro que eu era jovem e eu tinha muitos projetos. Eu olhava na frente do espelho, isso pelos meus 12, 13 anos, e eu falava, o Espírito Santo me lembrou disso, falou, eu olhava para mim e falava: você é uma pessoa bem-sucedida. Sabe, eu tinha inúmeros projetos. É claro que muitos deles não eram os sonhos de Deus para mim, mas eu era alguém que sonhava, sabe? Nós temos que ter restabelecida a nossa capacidade de sonhar, sob pena de você passar por essa vida e deixar de desfrutar aquilo que Deus tem para você. Quem quer desfrutar aquilo que Deus tem para você? Você sabe que eu tinha medo disso, né, irmãos? Eu tinha medo, sabe por quê? Eu achava assim, aliás, eu me criei ouvindo o seguinte, irmãos: ah, Elias, você não gosta do fulano? Pois Deus vai te colocar para andar com gente igual ele. Falei, credo. A igreja que Andressa e eu fazemos parte tinha uma obra missionária numa aldeia indígena. Ficava mais ou menos umas 2h30 da nossa cidade. Mas onde eu morava não tinha índio, tá? Era cidade mesmo. Vou falar de Campo Grande, tinha onça lá? Não, não tem. De vez em quando aparece, mas não tem. Então, irmãos, Andressa morria de medo de ir nessa tribo, porque primeiro ela ouvia falar que a hora de comer lá era o seguinte. Quem que gosta de pequi? Os goianos aqui, né? Mas sabe como é que era o pequi lá? Eles pegavam um panelão assim de arroz com pequi, aí sentava todo mundo em roda assim, aí o cara metia aquela mão assim, né? E ó, aí, pum, passava a panela do outro lado, entendeu? Então era desespero da Andressa, não era nem comer o pequi, era aquela mão, né? Ali naquela comida, né? E aí, ela ficou sabendo que lá também não tinha banheiro, era uma cabine, né? Parecia uma cabine telefônica, com as tábuas e um buraco lá, né? Então, você fazia as necessidades ali, tinha moscas, né? Às vezes as moscas subiam, né? E era o desespero dela, era isso. E sabe o que ela ouvia? Falou: olha, não fala que Deus vai te mandar para fazer missão lá com os índios. Agora, que Deus que é esse, né? Fico pensando, esse Deus deve ser muito maldoso, né? Porque veja que tipo de coisa. E outros pensamentos que eu nutria. Por exemplo, eu acreditava que Deus podia me dar as coisas. Eu acreditava que se eu pedisse um carro para Deus, Ele podia me dar. Mas eu pensava que o dia que eu pisasse na bola,
Deus ia ficar embirrado comigo e ia tomar de volta. Então eu falei, melhor eu nem pedir, porque eu sempre piso na bola, né? Então veja, são imagens que a gente tem, imagens erradas que nós temos de Deus, que nos... Veja, eu estou falando isso, irmãos, nós estamos falando em tom de brincadeira, mas peça ao Espírito Santo para te mostrar qual a verdadeira imagem que você tem de Deus. Sabe o que eu estou falando aqui, apesar nesse tom de brincadeira, é algo muito sério na vida das pessoas. Sabe, muitas igrejas têm uma fé, mas uma fé errada, né? Muitas pessoas, Deus é amor, mas Deus também é juízo. Sabe, irmãos, isso é uma fé de demônios, porque a Bíblia fala que até os demônios creem e estremecem. Então a fé deles é igual de demônios, eles creem, mas eles morrem de medo de Deus. Eles vêm para um culto como esse aqui, não porque eles têm prazer, mas porque tem medo que o dia que ele falhar, ele vai ser demitido, vai dar um monte de problema, ele vai ter problema de saúde. Sabe, que Deus é esse que você serve? Sabe, isso vai definir o seu relacionamento com Ele. Uma vez nós fazíamos no Brasil uns encontros, né, uns retiros evangelísticos, nós chamávamos de encontro com Deus. E tem várias ministrações, né? Uma delas chama-se cura da alma, né? Onde nós trabalhamos, né, com traumas do passado. E nós encontramos com uma moça que ela tinha extrema dificuldade de aceitar a Deus, de ouvir a Deus, porque uma menina que havia sido abusada pelo pai, tinha muitos problemas, e ela não conseguia entender Deus como pai, como uma figura boa. Sabe, muitas vezes o nosso relacionamento, as frustrações que nós tivemos de relacionamentos, de coisas que nós vivemos, nós projetamos ela em Deus. Daí a nossa desconfiança de frustração, desconfiança de decepção com os homens, nós projetamos em Deus e começamos a viver um relacionamento que não é saudável, um relacionamento ruim com Deus. Sabe, mas Deus, Ele quer te ensinar, através do Evangelho, através da experimentação, através do Espírito Santo, quem realmente Ele é. Sabe, e o dia que você entender quem Deus é, você não vai ter medo de se lançar nos projetos de Deus, de viver tudo aquilo que Deus tem para você. Você sabe, a Bíblia fala que o amor lança fora o medo. Você já parou para pensar que tudo que nos impede de viver uma vida cristã plena é o medo? Tudo é o medo. Sabe, eu tinha um problema, né? Que aqui, veja, América a gente trabalha demais, irmãos. Eu tinha um problema que às vezes os irmãos não vinham aqui no culto porque iam trabalhar. E eu ficava pensando, o cara foi trabalhar. Aí o Espírito Santo falou, vem cá, você acha que alguém tem prazer em trabalhar? Você acha que o cara prefere estar sentado aqui, escutando uma palavra? Tudo bem que eu não sou o melhor dos oradores, mas o cara prefere estar aqui sentado, ou você acha que o cara prefere estar lá no sol, ralando, trabalhando? Eu falei, Deus, eu acho que o cara prefere estar aqui. Pois é, mas a pessoa que está lá não é porque tem preferências, é porque tem medo. Medo de, às vezes, fazer falta parte da sua renda, medo de perder um trabalho, medo de perder alguma coisa. Então, tudo que nos impede de avançar na nossa vida é medo. Tudo que você me falar, eu vou, talvez não numa análise superficial, mas se a gente for chegar até a raiz do problema, você vai descobrir que há um medo por trás, ainda que seja o medo do desconhecido, que é a falta de fé. Mas a Bíblia fala que o amor lança fora o medo. Sabe, e esse amor não é o seu amor para com Deus, sabe? Uns tempos para cá, Deus tem mudado demais a minha perspectiva, porque eu me achava que era uma vantagem, né? E nós adoramos dessa forma, Senhor, eu te amo, Deus, eu te amo, como eu te amo, Senhor. Nós gostamos de falar que amamos a Deus, mas deixa eu falar, mais sabe aquele que sabe que é amado de Deus. Sabe, isso é mais importante. Você pega, meu menino não chegou nessa idade, né? Mas você vê que filhos inteligentes, a hora que o pai vai bater, o que ele fala? Papai, mas você não me ama?
Sabe, se você quiser ser um filho inteligente, entenda o amor de Deus por você, porque o amor lança fora todo medo. Eu achava que era o meu amor, né? Então eu achava assim que, à medida que o meu amor por Deus fosse tão grande, eu ia ser alguém destemido, eu ia correr riscos por causa do Evangelho, porque eu amava Deus. Não, nosso amor é ruim demais, irmãos. Nosso amor é fraco demais. É o amor dele que nos sustenta. É saber que nós somos amados de Deus. Saber que nada vai nos faltar. Saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É essa a certeza, a convicção que vai te dar acesso a desfrutar das coisas de Deus. Sabe, quem sabe que é amado, gosta de estar perto. Você sabe que Jesus amava estar em Betânia, na casa de Marta, Maria e de Lázaro, porque eles amavam a Jesus. Sabe, Lázaro é uma das grandes incógnitas dos evangelhos, porque é um cara que não fez absolutamente. Nós achamos que Deus ama quem faz muita coisa, né, irmãos? Convenhamos. Fala que não. Não, Senhor, eu te sirvo há tantos anos e o Senhor deve me amar demais. Não, Lázaro é um cara que a Bíblia não fala que ele não fez nada, não evangelizou ninguém, não foi nenhuma pregação com Jesus, não fez absolutamente nada. Mas Lázaro era amigo de Jesus. Jesus amava estar na casa de Lázaro em Betânia. A Bíblia fala que Lázaro, quando morreu, Jesus chorou e foi até lá para ver o amigo dele. Sabe, irmãos, nós temos que entender essa relação inexplicável que é o Evangelho, a loucura do Evangelho, sabe, esse amor de Deus, porque, sabe, quem ama aquele que é bonzinho, aquele que faz tudo certo, quem ama aquele que serve, isso qualquer religião, irmãos, mas a loucura do Evangelho é a graça de Deus, é Deus amar aquele que não merece, amar aquele que não é perfeito, amar aquele que não é um cheirosinho, que não é aquele nosso estereótipo do cristão, mas é Deus olhar para você, e a Bíblia fala que Deus prova o seu amor para conosco, nos amando quando nós ainda éramos seus inimigos. Ora, lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, Jesus fala, amai os vossos inimigos, né? Veja, para Deus mandar você fazer isso, Ele teve que ter feito isso primeiro. E a Bíblia fala que Ele nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Sabe, nós temos que entender essas coisas. E esse Deus que nos amou, Ele tem projetos para você. E deixa eu dizer, esses projetos de Deus para você são caminhos. A Bíblia fala que os pensamentos, os caminhos de Deus são maiores que os nossos. A Bíblia fala que bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz, pensamentos de bem. Sabe, nós temos que entender isso, irmãos. Então, muitas vezes os nossos projetos, e algo interessante, porque a Bíblia também diz que é Deus quem faz tanto o querer quanto o realizar. Muitas das coisas que são das suas características, das suas preferências pessoais, são coisas que Deus mesmo colocou em você. Agora, muitas vezes nós usamos isso de forma errada. Da mesma forma que Deus, por exemplo, Ele criou o sexo, que é algo bom, é algo puro, que é algo santo e prazeroso, o diabo, ele distorce, transforma isso em luxúria, em fornicação, em adultério. Da mesma forma, as coisas boas que às vezes Deus colocou dentro de você, podem estar sendo usadas de forma incorreta, ou para fins que não são os fins de Deus para você. As habilidades que muitas vezes Deus colocou, as pessoas têm usado com outros fins, como ganhar dinheiro, ganhar fama. Aliás, tudo nessa vida, se você parar para pensar, se resume a fama, dinheiro e poder. Você sabia disso? Se você começar a investigar e se aprofundar por trás de qualquer coisa que move o ser humano hoje, fama, dinheiro e poder. É errado isso? É errado você buscar disso. Mas não é errado você ter isso.
Porque Deus, quando chama Abraão, ele fala assim: vai para a terra que eu te mostrarei, e farei o teu nome grande, e te abençoarei, e você será bendito em todas as famílias. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Nós perdemos muito tempo buscando coisas que o próprio Senhor já falou que vai nos dar. Você acha que essa preocupação nossa de ter as coisas é de agora? Pois Jesus Cristo já havia falado para os seus discípulos: não andeis preocupados com o que comer ou com o que vestir. Então isso não é de agora. Se você for, por exemplo, ver a oração do Pai Nosso, fala assim: livra-nos do mal. E essa tradução ficou bem bagunçada, porque a palavra mal no original é poneros. Poneros não é mal de maldade. Também tem uma outra parte na Bíblia que Jesus, nessa não andeis ansiosos, Jesus fala assim: deixe para cada dia o seu mal. Não está falando de maldade do homem. Poneros, que é a palavra que traduziram como mal, significa preocupações. Então Jesus fala: deixa cada dia a sua preocupação, para de ficar pensando nos problemas futuros. O próprio dia consigo, quem vive nessa terra, está sujeito à tribulação, está sujeito a problemas. Mas veja, os problemas são diferentes desses que nós muitas vezes estamos perdendo tempo e energia. E o diabo, sabendo disso, é dessa forma que ele tem sugado as nossas energias, fazendo nos preocupar com algo que o Senhor já nos prometeu. Ah, pastor, mas eu não estou vendo essa provisão. Provavelmente você não está no lugar certo. Porque veja, a provisão ela tem um lugar certo. O próprio Abraão, quando Deus chama ele, fala que ele deveria ir para um lugar, e Deus determina esse lugar. A Bíblia fala que quando Abraão estava passando pelo deserto de Gerar, teve fome no deserto, e Abraão ficou com medo de morrer. Mas veja, Deus falou que Abraão ia ser pai de muitas nações. Abraão não tinha tido nenhum filho ainda. Será que Abraão ia morrer, irmãos? E ele resolveu sair do lugar. Foi parar lá na casa de Abimeleque, assumiu uma encrenca lá, mentiu, deu a mulher dele, falou que era irmã, porque ele saiu do lugar onde o Senhor havia determinado que ele tivesse. Sabe, mas eu quero dizer que há um lugar onde há provisão, onde há bênção de Deus. Há um propósito, há um alinhamento. Claro que se você sai desse alinhamento, se você não está andando nele, você não vai desfrutar daquilo que Deus estabeleceu para você. Você sabe, a bênção no lugar errado, ela é um problema. Se você pegar determinados tipos de alimentos, se você comer ele com outros que não devem ser comidos, você vai ter um grande problema, você vai ter uma grande indigestão. A bênção tem um lugar certo, ela é colocada dentro de um propósito de Deus. Você sabe, o filho de Abraão, Isaac, também esteve nesse mesmo deserto de Gerar. E a Bíblia novamente falou que lá teve fome. E Isaac, ao invés de Abraão, não ficou com medo, não saiu de lá, porque Deus não havia mandado ficar lá. A Bíblia fala que Isaac semeou naquele deserto e colheu a 100 por 1. Você sabe, o cenário pode ser assustador. Mas se Deus falou, é ali que vai acontecer. O cenário pode ser o mais hostil possível. Pode ser o mais hostil. Sabe, Canaã, quando as tribos resolveram, veja, Deus não mandou ninguém espiar a terra. Eles decidiram mandar 12 espias para olhar aquela terra. 10 daquele olharam e viram um cenário hostil. Falaram: não, lá tem gigantes, nós somos como gafanhoto aos olhos deles. Mas era a terra que Deus havia dado. Sabe, a terra que Deus havia escolhido. Deixa eu dizer, quando você tem convicção, e daí a importância de você ter imagem, de você ter sonhos, de você saber para onde você está indo. Quando você tem convicção, ninguém te tira do propósito. Mas quando nós perdemos a capacidade de sonhar, irmãos, nós perdemos foco, nós perdemos direção, não sabemos para onde estamos indo. Perdemos esperança, irmãos. Sabe, por isso nós precisamos
compreender os sonhos de Deus. Precisamos ter uma imagem. Precisamos ter uma imagem clara. Sabe aonde que Deus quer te levar? Quais são os sonhos de Deus para você? Jeremias fala assim que quando o Espírito de Deus viesse sobre toda a carne, nós estamos vivendo esses dias. Os jovens teriam visões e os velhos sonhariam. Como eu falei para você, eu não sei em que época da minha vida eu perdi os sonhos, eu perdi a capacidade. Mas a palavra do Senhor diz que eu teria novamente a capacidade de sonhar. Porque o Espírito Santo de Deus te trouxe essa capacidade de ter sonhos. Sabe, eu gosto de uma frase a respeito dos jovens. Diz assim, que a juventude é maravilhosa, pena que ela é desperdiçada com os jovens. Porque quando você é jovem, você tem muitos sonhos, mas você tem pouco foco, você não tem know-how, você não sabe como realizar, e são tantos projetos. E aí quando nós, parece que somos centrados o suficiente, temos habilidade, temos condições de cumprir os projetos, a gente para de sonhar. O diabo sabe disso, irmãos. Cada dia mais cedo o diabo tem tirado os sonhos das pessoas. Você sabe quando que foi o último ídolo no Brasil? Quem que sabe? Quem que foi o último ídolo no Brasil? Para mim, até onde eu saiba, foi o Ayrton Senna. Mas tinha ídolos, tinha Pelé, tinha... Depois do Ayrton Senna, eu não lembro de nenhum outro ídolo, a não ser cantor, pagodeiro e... O Maguila, Popó, mas não acho que não chega ao alcance do Ayrton Senna, não se tornou um ídolo. Sabe, uma geração que perdeu o referencial, irmãos, que não tem ídolos, que não tem alguém para olhar e falar, não, eu quero crescer, eu quero ser. Sabe, o diabo tem destruído as pessoas desde cedo. Mas se você tem o Espírito de Deus, a sua capacidade está aí. A Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para nós, mas o Espírito nos revela. O Espírito te revela. O Espírito te revela o sonho de Deus para você. Ah, pastor, mas eu já estou passado, já fui muito tempo. Você está respirando? Está vivo? Deus tem projeto para você. Amém? O dia que acabar o projeto, você fica tranquilo que Deus vai te levar. Mas se você está aqui, tem um projeto. Se você está aqui, Deus tem um projeto para você. Agora qual que é o problema? Você ficar aqui, o bonde passar, a caravana passar, e você ficar sentado olhando. Você ser só um protagonista, só alguém na multidão, irmãos. Será que é para isso que você veio à existência? Ah, mas olha o que eu construí, olha os meus diplomas aqui, olha a minha casa, olha o meu carro, olha o meu isso, olha o meu aquilo, olha as minhas roupas, olha. O que adianta? O que adianta? Sabe, esses não são os valores de Deus. Aliás, eu confesso aos irmãos que quando eu passei por uma experiência de conversão, e você sabe, a nossa mente não muda automaticamente. Na minha mente, as coisas que eu ia receber, porque você sabe, certa vez os discípulos chegaram para Jesus e falaram, olha, nós que deixamos tudo para te servir, deixamos casa, deixamos os nossos parentes, deixamos os nossos amigos para seguir a ti, o que nós vamos ganhar? Acho que foi Pedro que falou isso. Jesus fala, olha, vocês que deixaram casa, ganharão 100 vezes mais. Vocês que deixaram familiares, ganharão 100 vezes mais, 100 vezes mais, nessa vida e na vida vindoura. E eu fiquei pensando, eu deixei 2 casas aqui na cidade, eu vou ganhar 200, tá boa a conta. Mas eu tinha uma mãe, vou ganhar 100 mães, como assim?
Então, peraí, a conta não é tão literal. Depois eu vim a entender. Mas sabe, irmãos, hoje eu entendo que aquilo que para mim tinha valor, hoje eu tenho coisas que valem 100 vezes mais do que essas. Porque quando você passa pela renovação da mente, você descobre que tem coisas que lhe eram muito caras que não valem absolutamente nada. Irmãos, eu lembro quando a gente fazia parte de uma igreja de pessoas muito simples e às vezes, quando ia ter reunião lá em casa, a gente não tinha criança, né? Era uma casa assim, com uma mobília que não era a prova de criança. O meu desespero era aquelas crianças subindo no sofá, mexendo nas coisas. Gente, que coisa tão patética, sujar meu carro. Riu porque você já passou por isso. Sabe, essas coisas não valem nada, irmãos. Não valem nada. Mas, veja, eu também não jogo pedra em quem pensa assim. Porque eu pensava assim. Mas isso é uma transformação de valores. Sabe qual que é o problema? Sabe qual que é o problema, irmão? Olha para cá, presta atenção. É você descobrir isso no dia que você morrer. Você pensar que era rico e na verdade você era pobre. Não foi isso que aconteceu com a igreja de Laodiceia lá em Apocalipse? Tu pensas que é rico, mas na verdade você é pobre. Esse é o grande problema, porque lá não vai ter mais jeito, irmãos. Então é melhor você descobrir agora aquilo que vale. Descobre agora. Descobre agora aquilo que tem valor no reino. Sabe por quê? Porque essa vida aqui é desse tamaninho. Mas a vida no reino é a verdadeira vida. Sabe? Então, enquanto você correr atrás de coisas que realmente enchem os olhos aqui, mas chegar lá e descobrir que não vale nada, meu irmão, vai ser triste demais. Quando Jesus vai contar algumas parábolas do reino, e por especial aquela parábola lá de Mateus 25, a respeito do servo, né, infiel, mas tem também outras parábolas do mau vinhateiro, mas é interessante que aquele servo que é repreendido pelo seu senhor, a Bíblia fala assim: lançai aquele servo nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. E muita gente interpreta isso na Bíblia como um inferno. Eu, particularmente, se alguns irmãos já viram minha pregação a respeito dessa parábola, e eu enumerei vários motivos que aquilo ali não pode ser representado como inferno. Se você não tem dúvidas, eu te aconselho a olhar no YouTube essa mensagem minha. Mas eu entendo que esse choro e ranger de dentes vai ser ao descobrir que uma vida foi desperdiçada nas coisas erradas. Né? Às vezes a gente, quando está ministrando nesses retiros evangelísticos, a gente põe aquela cena daquele filme A Lista de Schindler, que o cara que é o contador, né, que salva os judeus, né? E é interessante que no final do filme ele parece que se dá conta do que ele realmente estava fazendo, porque a impressão que eu tenho é que ele foi meio que conduzido. Ele não tinha muita noção das vidas que ele estava salvando, mas no final cai a ficha, o cara entra em desespero. Ele olha para o carro dele e fala: meu Deus, esse carro aqui valia umas 10 vidas, esse relógio aqui valia umas 3 vidas. E ele entra em desespero, irmãos. Você já parou para pensar nisso? Quando os seus olhos se abrirem, as escamas caírem, e você enxergar o que realmente tem valor, qual vai ser a sua reação? Sabe, mas não espera chegar lá, irmãos. Peça isso hoje. Senhor, o que tem valor? Eu quero começar a juntar tesouros hoje, porque é possível. Jesus fala que você, fala assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói e o ladrão rouba, mas ajunteis tesouros no céu. Ou seja, você pode começar a juntar hoje. E é para isso que nós estamos aqui, irmãos. É um tempo de definição de posições no reino dos céus. Nós não estamos aqui mais discutindo a salvação de quem está aqui, irmãos.
Oh, cuidado para você não perder sua salvação. Aí o cara passa a vida inteira dele preocupado com o seu umbigo. Porque é tanta preocupação dele perder a própria salvação, como é que ele vai se preocupar com o outro? Como é que eu vou pregar para o outro se nem eu tenho certeza que sou salvo? Sabe, não é isso que nós estamos mais discutindo aqui. Nós estamos discutindo a sua oportunidade existencial. O que você vai fazer com a sua vida? O que você vai fazer agora vai determinar o seu futuro eterno. Oh, pastor, é muito trabalho então. Nós temos que fazer muita coisa. Não, deixa eu te contar outra coisa. Tudo já está feito. Tudo já está feito. Tudo já está feito. Tudo já foi feito quando Jesus falou está consumado. Agora o Espírito Santo me falou uma coisa, irmão. Se você olhar no capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia fala que Deus preparou todo o campo, preparou todas as sementes, mas ali tem um detalhe que é crucial. A Bíblia fala que Deus não havia permitido chover ainda, porque não tinha um homem para lavrar. Eu quero dizer que a colheita que Deus tem para a sua vida já está pronta. Mas você tem que se posicionar. Falar, eis-me aqui, Senhor. Eu vim buscar a herança que foi conquistada. Eu vim buscar aquilo que já está pago. Eu não vim pagar. Você está me entendendo? Tem gente que acha que veio pagar. Eu vim trabalhar. Eu vim como pastor aqui para essa igreja. Eu tenho que trabalhar para essa igreja. Não. Essa igreja de centenas já existe. Já foi conquistada por Cristo Jesus. Eu vim aqui receber. Porque o Senhor não liberou as pessoas ainda. Porque nós não estávamos preparados. Mas quando nós nos posicionarmos, o Senhor vai fazer chover e vai frutificar, porque é Ele quem dá as sementes, é Ele quem planta, Ele faz todas as coisas, irmãos, para que ninguém de nós se glorie, para que ninguém possa bater no peito e falar, eu fiz a obra de Deus, eu conquistei, eu evangelizei, eu fiz muita coisa. Não, você não vai poder fazer isso. Mas o seu posicionamento vai liberar as riquezas espirituais. Está tudo pronto, irmãos. Nós não fomos chamados para ser conquistadores. Nós somos chamados para receber as coisas. Jesus foi o conquistador. Está tudo conquistado, está tudo consumado, irmãos. Mas precisa de alguém para receber. Deus não faz chover enquanto o homem não está pronto para trabalhar. Mas você sabe o que é mais legal? Apesar de não ter sido você, lá no céu, Deus ainda te dá o crédito. Deus ainda fala, ô meu filho, eu vou te abençoar por isso. Não foi você mesmo, mas porque você se prontificou, porque você se posicionou, aquilo que você cuidou, vai ser teu. Você está me entendendo? Estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa tem umas terras no Brasil e deixou os filhos cuidando lá. E essa pessoa falou para mim, olha, depois que eu voltar, eu vou dar para os meus filhos essa terra que eles estão cuidando. É minha, mas eu vou dar. E eu fico pensando, é isso que Deus vai fazer com a gente. Nós estamos cuidando das coisas que são de Deus. Mas vai chegar o dia que Deus vai falar, aquilo que você cuidou, hoje vai ser teu. Aí eu pergunto, você tem cuidado das coisas do Pai? Você sabe, isso também foi algo que mudou muito a minha perspectiva. Eu entendi que nós, no céu, nós só vamos tomar posse daquilo que já é possessão nossa aqui nessa terra. A morte não nos tem o poder de nos transformar em super-heróis. Eu morri e agora eu virei um ancião da igreja. Não. Eu só vou ser coluna da Jerusalém Celestial lá, se eu for coluna da igreja hoje aqui. Entendeu? Você só vai ter herança lá se você tomou posse da herança aqui. É aqui que o jogo está em aberto. Me dá uma base bíblica, pastor. Mateus 25. Por que Mateus 25? Eu falo tanto nisso.
porque Jesus está falando especificamente do reino dos céus. Se você olhar o versículo 1 de Mateus 25, Jesus começa falando assim: e o reino dos céus será semelhante a... dois pontos. Ele começa duas parábolas. Primeira das 10 virgens e depois dos servos. E é interessante que na parábola dos talentos, a Bíblia fala que aquele senhor que representa Deus entregou aos seus servos os seus talentos, as suas riquezas. E muito tempo depois ele veio fazer conta com esses servos, ou seja, representando o dia do julgamento. Agora, depois do julgamento, o que aconteceu? Aquele servo que em vida, se aquilo representa a nossa vida, o julgamento e a vida eterna, então aquele servo que em vida conseguiu 10 talentos, ele fala o quê? Entra para o gozo do teu Senhor e vai desfrutar aquilo que você já conquistou. Entenderam a lógica, irmãos? Então não espera, o dia que eu morrer eu vou receber uma coroa linda, maravilhosa, né? Guarda bem a coroa que tu tens, para que ninguém a roube. Você sabe, eu achava, tá? Que era coroa, que todo mundo lá no céu ia andar com a coroa, igual no Burger King, né? Que dá aquela... que adianta ter uma coroa? Todo mundo tem coroa. Olha, aqui que adianta uma coroa onde a Bíblia fala que as ruas vão ser de ouro, você vai andar com um pedaço de latão na cabeça. Mas coroa representa uma posição de autoridade. A rainha da Inglaterra perdeu a coroa. Não quer dizer que ela não sabe onde colocou. Não, perdeu a posição de poder, a posição de governo. E mais, tem gente que acha que a coroa significa salvação, né? Guarda bem a tua coroa para que ninguém a roube. Não é a salvação, porque eu não preciso roubar a tua salvação para eu ser salvo. Não tem nada a ver com isso. Coroa significa posição de autoridade. O Senhor te chamou para exercer governo. Sabe, e essa vai ser a tua recompensa eterna. Sabe, irmãos, por isso você precisa ouvir de Deus. Como eu falei, você não veio aqui para conquistar nada, você veio aqui para receber. Mas é o Senhor que fala onde é que você vai receber. Senhor, onde é que está a herança que o Senhor me trouxe para receber? Sabe, uma das experiências mais marcantes que eu tive nesse país, eu estava indo daqui para a Califórnia, é um voo longo, né? Dá umas 6 horas de voo. Eu estava dormindo no avião, de repente, acho que o Espírito Santo me acordou, eu olhei pela janela assim, umas montanhas lindas, com neve em cima. Acho que estava passando ali pelo Texas, chegando no Texas, sobrevoando, né? E o Espírito Santo falou: eu te trouxe aqui para te entregar essa terra. Essa terra eu escolhi para você. E eu comecei a chorar, sempre penso uma irmã chorando no avião, né, e tentando meio que disfarçar, porque não tem como esconder. Mas sabe, eu quero dizer que o Senhor te trouxe aqui para te dar uma herança também. Você está escutando isso nessa manhã, porque o Espírito Santo está mandando dizer que você tem uma herança para receber aqui. Você precisa perguntar onde é que está essa herança. Sabe, talvez a sua herança seja, não sei, mas é óbvio que a herança passa por você cuidar dos interesses do seu pai. Sabe, talvez a nossa herança seja essa igreja aqui, que o Senhor nos deu para cuidar. Talvez a sua herança seja esse lugar aqui, que o Senhor te plantou aqui, e é aqui que Ele quer frutificar. Mas por que não frutificou? Por que não choveu ainda? Por que Deus está retendo a relva, a chuva? Porque não nos posicionamos ainda. Porque não havia homem para lavrar. Talvez os homens estivessem ocupados com muitas coisas. Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele pode, a herança sua está aqui, está esperando por você. Sabe, e o Senhor quer te dar ela. Sabe, o Senhor quer alinhar os seus propósitos. O Senhor quer que você receba aquilo que foi conquistado para você. Sabe, irmãos, não existe nada mais frustrante
do que você viver uma vida fora do propósito, do que você viver uma vida atormentada, viver uma vida tribulada por coisas e você depois descobrir que você passou a vida inteira correndo atrás de vento, correndo atrás de coisas que não têm significância espiritual, não tem valor diante de Deus. E no mundo espiritual, a pessoa, talvez você seja alguém reconhecido nesse mundo, alguém que vem de uma família, que tem sobrenome, que tem posses, tem muitas coisas, mas diante do mundo espiritual, você não é ninguém. Os anjos não te conhecem, os demônios não sabem quem é você. Sabe, mas decida ser alguém relevante espiritualmente. Passe a viver para as coisas que são eternas. Sabe, você foi chamado para viver grandes coisas. Grandes coisas do ponto de vista celestial, meus irmãos. Sabe, é isso que o Senhor deseja para você. Amém, meus queridos?